Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estou aqui mais uma vez com o Dr. Áureo do Carmo para o nosso Papo Medicode, aquele papo super descontraído, animado, sedutor e alegre que eu e o Áureo do Carmo fazemos todas as semanas. E aí, Áureo, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez aqui, conversar sobre medicina e contigo também, que é um monstro aí sagrado da medicina, Sou nada, da que isso. semiologia. Monstro só na aparência, amigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dengue. Olha só, um tema super em alta aí. Então, pessoal aí, alerta. Ó, tem um pernilongo aqui, Aí, um mosquito. ó, pronto. Culicídio. A gente vai falar para vocês aí como é que são as nomenclaturas corretas. Vamos falar um pouquinho sobre dengue, né? Você tem alguma vivência aí no passado de epidemia de dengue? Infelizmente. Eu fui formado em 2000, né? Então, eu peguei uma grande epidemia de dengue do Rio de Janeiro de 2000 para 2001. Na época, eu trabalhava na emergência do Carlos Chagas, Hospital Estadual Carlos Chagas, né? E era uma maluquice, porque era assim, o movimento normal da clínica médica, né? Eu era o plantonista da clínica médica na emergência, né? Era tipo, na época eram 300 a 400 atendimentos por dia, né? Nós éramos 6 plantonistas inicialmente, e esse movimento saiu de 300, 400 para mais de 1.000 em pouquíssimo tempo, né? De novembro para janeiro, mais que dobrou esse movimento. E a gente está passando por uma outra epidemia, né? E que os números levam a crer que é a pior de todos os tempos, né? Pelo menos em número de casos da doença, né? Então, é um assunto muito importante. Volta e meia, a gente tem vários casos, né, no Brasil, não só no Rio de Janeiro, e um assunto que a gente deve dominar sim, né? E deve estudar sempre, porque quem trabalha, quem é médico vai ser consultado sobre isso. Quem trabalha em emergência, principalmente, né? E a primeira epidemia de dengue do Rio de Janeiro foi em 1986, né? Que até a Xuxa tinha os seus personagens, que era o Dengue e o Praga. Isso mesmo, dengue e o Praga. Lembra disso? Lembro. E a primeira epidemia, se eu não me engano, registrada no Brasil foi de 1981, 82 em Boa Vista, no norte do país. Uhum. E de lá para cá, várias epidemias a gente passou. A de 86 foi a que eu peguei pela primeira vez. Eu lembro que eu era adolescente, quer dizer, imagino que tenha sido, porque a gente não tinha a testagem tão fácil quanto a gente tem hoje, né? Mas os sintomas eram clássicos para mim, né? E alguns outros dados sobre a dengue. A dengue é uma arbovirose. A arbovirose são doenças virais transmitidas por artrópodes hematófagos, né? No caso da dengue, é transmitida pelo Aedes aegypti, certo? E o Aedes aegypti, né, ele é um vetor dos vírus da dengue, sorotipos 1, 2, 3 e 4. Os 4 sorotipos circulam no nosso país, né? E mais alguns outros vírus aí que vêm juntos agora também, né? Exatamente. Tem um conjunto de arboviroses, né? Que a gente não vai falar hoje. A gente pode reservar um dia para falar sobre doenças emergentes, porque não? É porque também com essa nova epidemia, né? A gente tá vendo muitos casos de co-infecção, né? Principalmente com Zika, né? Zika, chikungunya. Existem várias Zika mais outras comum, mas Zika e chikungunya são as mais comuns. A febre amarela, Zika, né? Que é o albopictus, né? Bom, gente, o que eu queria falar para vocês também sabe de onde veio uma curiosidade, Áureo? Você sabe de onde veio o nome dengue? Não. Existe uma comunidade africana chamada Swahili. E os Swahilis tinham colonização inglesa e alguma colonização espanhola também. E na década de 20 do século passado, né, tinham alguns indivíduos, principalmente suscetíveis, esses colonizadores, que tinham uma febre que era como se fosse uma febre quebra-ossos, que eles descreviam. E eles usavam um termo chamado Kidenga Pepo. Kidenga Pepo significa golpe dado por um mau espírito, e que descrevia basicamente o que é a doença. Os sintomas. E esses colonizadores não falavam que denga pepo, falavam denga, ou dengue, né? E então ficou conhecido como a febre do dengue. Interessante. Né?
Inclusive, o nome da vacina, que a gente vai falar um pouco adiante, é Qdenga. Qdenga. Certo? O vírus da dengue é um flavivírus, é um vírus de RNA, assim como também é o vírus da febre amarela, tá? E ele é transmitido de forma vetorial pelo Aedes aegypti, transversal, uma mãe pode passar para o filho, e também transfusional. Por que não? Se um indivíduo for doar sangue com viremia, por isso que existem os questionários, né, quando vai doar sangue, etc., que isso é raríssimo, né? Dengue transfusional, né? O Aedes aegypti, ele é um culicídio, né? Ele é um mosquito. A gente chama de culicídio, né? Os dípteros, né? E ele é bonitinho, ele é preto, com manchinhas brancas. Só faltou as pintinhas vermelhas, né? Que aí ele ficava vermelho e preto e branco, né? Mas ele é alvinegro, ele não é rubro-negro, infelizmente, né? Só quando ele tá cheio de sangue, né? A fêmea. Mas aí não aparece na pele. E quem faz o repasto sanguíneo, né? A famosa picada, é a fêmea, tá? A fêmea que faz o repasto sanguíneo. É a mosquita, exatamente. E o Aedes aegypti, né, além dessa característica dele, né, esse aspecto, né, das pintinhas, das listrinhas brancas, ele guarda algumas relações diferentes do pernilongo. Ele geralmente gosta de fazer o repasto de 9 às 13 da manhã, ele tem horário, né? Trabalhar até a carga horária dele. E os pernilongos comuns, né? O Culex, né? O Quincke fasciatus, né? Que é o pernilongo normal. Geralmente trabalha à noite. O Aedes, ele é mais silencioso. E o pernilongo, ele é mais barulhento. Ele faz zumbido. Trombeta, né? O pernilongo, quando ele pica, ele deixa uma bolinha e dá uma coceira. E a picada do Aedes, geralmente, não deixa praticamente nada, tá? O Aedes, geralmente ele voa em torno de 50 a 100 metros, desde o local de onde ele nasceu, então ele não vai muito longe. Não sai de perto. Se você acha Aedes, amigo, então você... É um criadouro perto. O criadouro está perto. Então isso é super importante para a vigilância entomológica, né? Em prédios, ele não voa muito alto, mas ele gosta de andar no elevador. E o fosso do elevador é uma grande fonte de problemas. Ele sobe no elevador, voa em torno aí a 2,5 km por hora. Só um detalhe. Bicho lento, né? E ele é ágil. Ele é mais ágil do que o pernilongo comum. Então, ele consegue fazer manobras sensacionais e etc. Então, ele coloca em torno de 120 a 450 ovos e vive de 30 a 45 dias. Então, eu dei aqui todo o dossiê. Toda a ficha corrida. Todo o dossiê do Aedes aegypti. Espero que vocês tenham gostado. Né? Essa coisa do elevador é muito interessante, né? Porque a maioria da população, né, nas áreas urbanas hoje, vivem mais em condomínios, né, do que em casas, né? E, assim, muita gente não tem uma área externa em casa, né? E aí acha que por não ter uma área externa, que tá livre do problema, né? Que nada, não tá não, meu amigo. Dentro de casa você pode ter vaso de planta, você pode ter atrás da geladeira, que pode acumular água, em cima de toldo, né? Lá no meu prédio, no prédio que eu moro atualmente, a gente teve um problema no fosso do elevador. Né? Tinha um acúmulo de água no fosso do elevador e assim, a gente só percebeu porque na época, e assim, não foi nem em epidemia de dengue não. E a gente chegava para pegar o elevador cheio de mosquito. Como é que podia? De onde veio o mosquito? Às vezes recipientes de água que colocam para animais, para cachorro. Qualquer recipiente. E às vezes esquece lá, né? Às vezes você volta, tá cheio de larva, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado sim, né? Hoje a gente está com uma campanha aí sendo intensificada, né, de visita de agentes de saúde da prefeitura principal. E assim, a gente tem que, claro, né, como a gente tem uma cidade muito insegura, né, as pessoas às vezes têm medo de receber uma pessoa estranha, né, mas procura se informar de como que você consegue identificar, né, o agente e tal, de uma forma mais segura, né. Lá no prédio, por exemplo, a gente recebe o contato, né? A síndica recebe o contato da prefeitura antes, falando, olha, vai passar agente de saúde aí, o nome é tal, vai passar dia tal. Então, ela já bota o aviso no elevador para os condôminos saberem, né? Porque é muito importante, né? E as pessoas não têm noção de onde o bicho pode se multiplicar, né? Então, eu já vi isso, né? Atrás de geladeira,
dentro de casa, que não pega chuva, teoricamente. Sim. Mas tem água. Onde tem água. Mas onde tem água, ele pode. E tem mosquito. E tem mosquito, né? E fosso de elevador também é um grande criador. O período de incubação, né, do vírus é de 4 a 10 dias. Então, assim, você começou a manifestar febre hoje... Semana passada. 4 a 10 dias atrás que você pegou. Exatamente. Tá? E a fase de viremia, ela começa um dia antes da febre e geralmente vai até o 5º dia, em média. Que é onde você começa a produzir IgM. E aí a viremia começa a cair, né? Então é super importante essa questão também da produção dos anticorpos. A IgM começa geralmente no 6º dia, né? E a IgG é bem mais tardia, né? Quando a viremia começa a acabar. E existem imunidades, quer dizer, você tem uma imunidade homóloga que é duradoura, ou seja, você pegou um dengue 1, você tem imunidade ao dengue 1 duradouro. Pegou o dengue 2, imunidade ao dengue 2 duradouro. O dengue 2 que geralmente é o mais grave. É, o que teve mais relatos de casos graves. Dengue 3, dengue 4. Se você pegou aquele sorotipo, você tem imunidade duradoura àquele sorotipo. Mas tem uma imunidade heteróloga temporária. Quer dizer, essa imunidade heteróloga, né? Espera-se que ela dure aí até 5 anos em média, tá? Se você pegou um tipo, você pode ter uma imunidade a outros tipos. Isso. Só que essa imunidade heteróloga, ela é uma faca de 2 gumes. Ela pode te proteger ou ela pode gerar o dengue hemorrágico, que é a teoria de Halsted, né? Quer dizer, você tem anticorpos heterólogos para outros sorotipos, você pega um outro sorotipo, geralmente o sorotipo 2, e aqueles anticorpos geram uma resposta inflamatória acentuada, gravíssima. Um capilarite disseminada. Então, né? quando você tem o dengue de outro sorotipo, numa pessoa que já teve um dengue de um outro sorotipo, e geralmente esse segundo sorotipo é o sorotipo 2, ela está em risco aumentado de desenvolver dengue hemorrágico. E são quadros graves, né? A gente vai falar da clínica aí. Quando você fala em dengue hemorrágica, né? Assim, só para desmistificar uma informação, né? As pessoas pensam em hemorragias, né? Visíveis. Nem sempre é a pessoa sangrando. Não. O problema da dengue hemorrágica é a capilarite, né? É quando você tem extravasamento, né? De líquido de dentro do vaso. Esse é o problema da dengue hemorrágica. E não a hemorragia propriamente dita. Que pode acontecer. Mas não é o tão frequente. Mas não é o tão frequente, não é o que geralmente mata. Outra coisa, você pode pegar mais de um sorotipo de uma vez. Se o danado do Aedes está contaminado com 3, 4 sorotipos, vai pegar os 3, 4. Aquilo que eu falei com a infecção, com zika e chikungunya também. Estão surgindo vários casos. Você pode pegar dengue, zika, chikungunya. Isso, da mesma picada, né? Que é o que está acontecendo. A gente está com os mosquitos sinistros aí, né, as mosquitas. A mosquita, né, a culicídia, quando ela se infecta picando um indivíduo com viremia, ela faz passagem transovariana. Ou seja, ela passa o vírus para a prole. Para os filhotinhos. Então ela amplifica, né? É. Então ela amplifica a infecção, né? Exatamente. Então são detalhes aí que talvez escape, né, do médico. Mas que escape de você que está na ponta, trabalhando, mas a gente faz esse reforço aqui com você. E reforça a importância do controle do vetor, né? Que é o mais importante de tudo. Em torno aí de 50% dos pacientes são assintomáticos. Você pega e não tem sintoma. Mas tem outros que são sintomáticos, né? 30%, 50% assintomático. Os sintomáticos vão ter uma fase febril, geralmente que dura de 2 a 7 dias, e em alguns casos evolui para uma fase crítica do 3º ao 7º dia, em que vão aparecer os chamados sinais de alarme, que são dor abdominal, vômito, pode aparecer hipotensão postural, sinais de choque por desidratação, por perda de líquido para o 3º espaço, letargia, irritabilidade, né? Sangramento pode acontecer, né? E alterações hematológicas, que você vai verificar no hemograma. Isso, que a mais grave não é a que mais repercute, né? E essas alterações hematológicas são a plaquetopenia e a hemoconcentração. Exatamente. A plaquetopenia é a mais famosa, né? Leucopenia também pode acontecer. Todo mundo fala da plaquetopenia, né? Quer fazer o exame para ver a plaqueta, o leigo, né?
sempre falo, não, vim aqui para ver as plaquetas. Não é o mais importante, claro Andei que é vendo importante. várias leucopenias recentemente. Leucopenia. Tanto por gastroenterite Não, infecciosa muito viral, isso é muito comum. quanto por dengue assintomática. Mas a gravidade no hemograma da dengue, claro, né? Os casos extremos de plaquetopenia são graves, é óbvio. Mas a hemoconcentração, para mim, é muito mais grave. Aquele paciente que chega com hematócrito, sei lá, de 30, né, no primeiro exame, e por algum motivo você Tem um reorienta aumento de ele 10%. a pedir... Exatamente, chega com 35 A no segundo. hemoconcentração é considerada 38% para crianças, 40% para mulheres e 45% para homens. Mas na epidemia. Qualquer aumento é suspeito, né? No mínimo, ele não está conseguindo se hidratar adequadamente. Sim. No mínimo, né? E no outro extremo é a capilarite fazendo extravasamento mesmo de líquido. Então a gente pode separar em 4 grupos os pacientes: o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. O grupo A são aqueles pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos. Vai ter a febre quebra-ossos, vai ter mialgia, dor retroocular, cefaleia, mal-estar, sempre, assim, uma prostração. Coisa que vale falar: dengue tem que ter febre. Tem que ter febre. Exceto assintomática. Mas Quadro da dengue. O quadro da dengue. Quando o sujeito procura... Emergência. Pronto Se ele atendimento. não teve febre, não é dengue. Dengue é uma febre hemorrágica. Com certeza. Ponto, né? É febre do dengue. Febre do dengue. Exatamente. Febre hemorrágica brasileira. Então, porque a gente vê muito isso na emergência, né? Às vezes o sujeito chega com um quadro respiratório, sem febre, uma coriza. Pode ser dengue. Não, pelo amor de Deus. Não teve febre, não tem dor. Não é dengue, né? Dengue é bem marcada, né? Se confunde às vezes com zika, com chikungunya. Pode ter o rash do dengue pode também. Pode ter o rash também. Dia, mas assim, eu já vi dengue sem rash, mas sem febre, na emergência, nunca. Exatamente, né? E o que acontece, né? O grupo A, aqueles pacientes oligossintomáticos, né? Os pacientes com poucos sintomas, só com a febre quebra-ossos, etc., que a gente falou, esse paciente não precisa ficar internado. Não. O paciente vai ficar em casa. E é a maioria absoluta, né, dos pacientes. Vai usar analgésico, dipirona, hidratação, paracetamol e hidratação oral. Pelo menos aí o recomendado 80 ml quilo dia. Então, paciente de 80 quilos, o cara vai tomar quase 6 litros de água aí praticamente, 5 litros e meio. A gente consegue chegar nisso. Nem sempre consegue. Esse é o mais indicado. Né? Certo? Assim, a gente na prática usa a hidratação, assim, fala o mínimo para o paciente, né? E o mínimo certamente é acima do que ele precisa no dia a dia, né? Que a gente precisa em torno de 30 ml por quilo de peso. O mínimo é acima disso, o mínimo é 40, 50. Aí você vê pelo grau de desidratação do paciente, né? Mas é muito importante. Para mim, a medida mais importante para não evoluir para forma grave é a hidratação. O paciente do grupo B é o paciente sem sinais de alarme, um paciente que tem sintomas importantes e tem alteração hematológica. Tem hemoconcentração, tem plaquetopenia. Às vezes ele não tem hemoconcentração, mas você faz a hidratação vigorosa e aí ele faz um aumento de hematócrito de 10%, que ele está perdendo líquido. Certo? Aí as referências que eu falei, 38 crianças, 40 mulheres, 45 homens. Esse paciente é o grupo B. Esse paciente tem que fazer hidratação oral, que não vai conseguir, provavelmente, mas venosa, 80 quilos dia. E aí esses pacientes aí, alguns podem até não ficar internados. E pode ficar em observação de 6 horas. Nos polos de dengue, né? Criaram aqui os polos de assistência. Exatamente. De dengue, né? Então fica ali na cadeirinha, hidratando ali o dia inteiro. Se ele evoluir com sinais de alarme, que a gente já citou os sinais de alarme, é um paciente grupo C. Esse paciente vai ter que fazer internação e vai ter que fazer uma hidratação de 20 ml quilo nas primeiras 2 horas. Isso. E aí, possivelmente, você vai repetir essa medida de hidratação por 3 vezes. E vai acompanhar diurese, vai acompanhar o hemograma, né? Vai avaliar TGO e TGP, muitas vezes ela pode subir também. E vai avaliar se ele tem algum sintoma hemorrágico, se vai precisar de algum suporte. Suporte de plaquetas, geralmente, é menos de 20 mil plaquetas com sangramento, né? E febre, né? E sem febre, 10 mil. Né? No caso da dengue, vai ter febre, como você falou. Então, 20 mil é um corte coerente com hemorragia
para você fazer suporte com hemoderivados de plaqueta. Uhum. E o paciente do grupo D, amigo, é o paciente que está em choque. Esse é o que vai para o CTI, né? Esse aí vai ter que fazer tratamento do choque, não é nem o tratamento do dengue, o tratamento do choque. Esse muitas Vai fazer reposição volêmica vigorosa, às vezes vai fazer 20 ml quilo 3 vezes na primeira hora. E às vezes você precisa entubar um paciente desse. Tubar, entre outras coisas, né? Esses são os pacientes que morrem, né? A gente tem uma mortalidade que morre de dengue. Assim, a gente tem uma mortalidade hoje que é menor do que sorotipos que a gente viu na década de 80, né? Nos anos 2000. Pelo menos a minha impressão, posso até estar errado. Mas hoje a mortalidade está menor, mas a quantidade de casos também melhorou muito, né? Mas eu acredito que a doença esteja menos agressiva também, não sei. Só os números vão dizer para a gente, porque a gente está no início dos números, né, dessa nova epidemia. Né? Mas os números hoje estão alarmantes mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Isso é importante. Importantíssimo, né? Porque você vai pedir uma IgM, quando? Não. A IgM você tem que pedir do 6º dia para frente, quer dizer, acima de 5 dias de sintoma, porque a IgM demora a subir. Você vai pedir uma IgG? Você vai pedir uma IgG, mas você vai ter que fazer pareada, semana a semana, eventualmente por 4 semanas. Não é nada e ver o aumento de titulação de 4 vezes. Né? O antígeno NS1, esse é o que mais se usa, que é o exame molecular rápido, é no 1º ou 3º dia. Quanto mais perto do 3º, mais acurácio, né? O RT-PCR, o NS1 é um exame qualitativo, tem ou não tem. O RT-PCR dosa, inclusive a viremia podendo ser quantitativo. Ele é nos primeiros 5 dias, que é a fase da viremia que a gente falou anteriormente. Na prática, nas emergências, a gente tem uma alta disponibilidade já do NS1. O NS1 está disponível em toda a rede privada, todo hospital privado que eu trabalhei tinha já o NS1, já há alguns anos já. Né? E facilita muito, né, a nossa vida. Né? Com certeza. Bora falar de vacina? Vamos, Qdenga. Então, tem a vacina Qdenga aí, que ela é aprovada pela Anvisa para fazer na população de 4 a 60 anos. Um laboratório japonês, né? Takeda, né? Takeda Inicialmente, está sendo dado uma preferência para criança. Isso. Porque é a população mais tecnicamente suscetível. E mais exposta aos casos graves, estatisticamente falando, né? Sim. Então, assim, ultimamente a gente tem visto campanhas, né? Principalmente para crianças, aí só acima dos 4 anos. Né? Crianças e adolescentes. Começou com 10 anos de idade. Agora já está estendendo, escalonando. Né? No Rio de Janeiro eu vi que é 12 também já. E deve ampliar isso aí. Vamos lá em casa, tem 2 de 10 e 1 de 12, eu espero sair pelos 12 que eu levo todo mundo. Agora, se teve dengue, tem que esperar. Tem que esperar 6 meses. 6 meses ou 3 meses? Eu acho que são 3 meses. Quase certeza que são 3. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Para fazer a vacina, né? Para fazer a vacina. A vacina tem... Eu acho que são 3 a 6. Depois a gente pode disponibilizar. Mas certamente você faz 2 doses, é subcutâneo, meio ml, e aí você repete 3 meses depois a dose, naqueles que têm indicação de fazer. A gente tem até um vídeo lá no nosso perfil, lá no Instagram, sobre isso. Que assim que saiu a vacina, foi no ano passado, se eu não me engano, setembro, outubro. A gente pode colocar novamente, né? Tá lá sim. E outro detalhe, né, em relação aí à vacina Qdenga, né? Ela não pode ser feita em gestante, nem está na idade, né? Por enquanto da campanha. Lactante também não pode fazer. E imunossuprimidos. Se for uma criança com uma imunodeficiência grave, não pode fazer. Imunossuprimidos não pode. Porque ela é atenuada, tetravalente dos 4. Utilizando técnicas de DNA recombinante. Se você faz no imunossuprimido, vai desenvolver os 4 ao mesmo tempo, né? Nem pode, né? Possibilidade. Então, essas são as informações principais da vacina. Espera-se que ela avance em relação à idade, conforme a disponibilidade. E já existem outras vacinas que estão em andamento. A caminho, inclusive com dose única. E tem uma brasileira, né, que está aí. Sim, do Butantan está fazendo, né?
É isso aí. E a perspectiva é boa, que são outros tipos de vacina, né? A gente não tem só vacina com vírus atenuado, né? Ela reduz dengues graves de 80% a 95%. Isso, os casos graves, né? E 60% a 80% ela deixa A doença assintomática. assintomática. É. Então ela tem uma boa eficácia, né? Ela é certeza. eficiente. Tem que chegar logo na nossa cidade, né? Existem também estudos que estão sendo conduzidos na população para avaliar as sorologias e sorotipos que as pessoas já estão infectadas, para criar um painel, né? Para saber quais os sorotipos grupos vulneráveis, circulando. Os sorotipos circulando, super importante. Com certeza. Algo a mais, Auro? Não, as medidas para a gente tentar evitar a picada, né? Repelente, mosquiteiro, evitar as áreas que você, porventura, saiba, né, que tem focos lá de dengue, né? Se possível. Se possível, nem sempre é. Roupas compridas nesse calor do Rio de Janeiro. Exatamente, é uma maravilha, né? Mas eu, por exemplo, meus filhos estudam numa escola, no bairro onde eu moro, que tem muito mato, né, em volta. Então, isso é o criador perfeito para eles, né? Então, é banho de repelente na criançada antes de sair de casa. E quando eu vou lá ver o futebol, eu vou de calça. Pode estar o calor que for, meu amigo. Eu vou de calça. E tá bem no horário do Aedes, né? Tá bem no horário do Aedes, exatamente. É final da manhã, né? Geralmente, o futebol dele. Exatamente. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso Papo Med Code sobre dengue. Um abraço e até a próxima.